Salve Maria toda a sua vida. Vamos mais um vídeo aqui, ó. Destruindo a Imaculada Conceição, né? Refutando o pastor Eduardo Farias, né? Ex-pastor, né? Aqui é o Lucas Manzoli e Thiago Dutra, né? Usando a enciclopédia, né? Thiago, posta depois a referência, cita a referência depois, porque tem um bebê chorão aqui no chat falando que a gente não cita a fonte. Então aí depois você cita a referência e em seguida depois a citação. Continua. Vamos lá. Ô bebê chorão, confere aí, ó. Justino de Roma, Diálogo com Trifão, capítulo 95. Ele vai falar que toda a humanidade está debaixo de uma maldição. Certo? Ele fala nessa mesma citação que ninguém tem feito nada com perfeição e que Cristo tomou sobre si a maldição de toda a raça humana. Então veja, ele não está excetuando Maria aqui. Beleza? É só. E também ele não está falando de Maria. Se Cristo ele é a exceção de toda a raça da humanidade, então para esse Cristo é simples. O verbo João 1,14, que você não usa a Bíblia, você, doutor protestante também, e o Pedro Gaiol, né, também. João 1,14 se fez carne. Então, esse verbo que estava no princípio, que era Deus, vai vir através de uma mulher que tem mancha. Então conhece o fruto pela árvore, Mateus 12,33. Simples entender isso. O fruto é o quê? O fruto é santo. O fruto é o quê? Perfeito. Justino de Roma, ou Justino Marte, momento nenhum está declinindo e falando que Maria é pecadora. Pelo contrário, ele ainda defendia. Enciclopédia não é doutrina, enciclopédia não é dogma, enciclopédia não é bula papal. Que está refutando o pastor, ex-pastor, que é católico agora, que vocês odeiam o cara. Com isso, vamos aqui. Realmente, ele negava? Só. Não há registro histórico de que Justino de Marte, ou também conhecido Justino de Roma, ou como conhecido também Justino de Roma, o Marte, né? Tenha negado a virgindade perpétua de Maria. No entretanto, ele também não afirmou explicitamente em sua obra Sobreviventes. Aqui estão os pontos centrais do pensamento de Justino Marte ou Justino de Roma, certo? Simples. Olha só. Defesa da concepção virginal. Justino ficou intensamente na defesa da concepção virginal de Maria. Então ele entendeu o quê? Tem uma preservação. Judas 1,24, Deus é poderoso para nos apresentar imaculado, certo? E usa como texto Isaías 7,14. Eis que Deus vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Que ela será preservada, certo? Olha, o profeta Isaías já tinha essa visão, já teve essa revelação, certo? Para provar que o Messias deveria nascer de uma virgem sem intervenção de um homem. Outra observação, se o Espírito Santo ele é santo, perfeito, vai desposar uma mulher imperfeita? Não tem como, né, meu querido? Ó como ele via ainda. A nova Eva, ele foi o primeiro autor cristão. Primeiro, estabelecer o paralelo entre Eva e Maria. Ele argumentou que assim como a desobediência e a morte entraram no mundo por meio da Virgem, Eva, a salvação e a obediência vieram por meio da Virgem Maria. Foco doutrinário. Olha só. Adão e Eva, eles eram imaculados ali. Olha só. Deus está usando o mesmo projeto que estava ali no Éden, mas felizmente Eva foi seduzida e fez Adão cair. Deus preservou uma mulher do mesmo jeito que Maria não deu ouvido ao Satanás. Olha só que interessante, cara.
Velho Testamento, uma cooperadora para entrar o pecado. O Novo Testamento, uma cooperadora para entrar a graça. No Velho Testamento, Eva se contaminou, se corrompeu. E no Novo Testamento, Maria não se corrompeu. Foco doutrinário em seus escritos, século II. Como a primeira apologia e a de Diágono como Trifão. O objetivo principal de Justino era provar a divindade e a encarnação de Cristo. A questão da virgindade pós-parto não era o tema central de seus debates na época. Embora Justino não usou o termo sempre virgem, ele é considerado um dos precursores teológicos. Maria, que abriria o caminho para a formulação posterior do dogma da virgindade perpétua. Outros autores do mesmo período, como Inácio de Antioquia, discípulo de quem? Santo Inácio, ele é discípulo de quem? Evangelho de São João. São João, que sagrou o bispo no lugar de São Pedro. Então, pra você ver, ó. Também enfatizaram o ministério da virgindade de Maria como um evento central da fé. Olha só. Estou citando aqui pessoas que caminharam com as próprias vivas, com as colunas. Maria foi para a casa de quem? João 19, 26, 27. Na casa do discípulo amado. Santo Inácio o que é discípulo de quem? Olha só. Poderia citar aqui os escritos, ó. Ou tanto, ó. Mas não vale nem a pena. Só citei o básico. Mas vamos lá. Então veja, ele não está excetuando Maria aqui. Beleza? Vamos lá. Tertuliano, Tratado sobre a Alma, capítulos 40 e 41. No capítulo 40 ele vai dizer que nenhuma alma está sem pecado, né? Por que não está sem pecado? Porque toda alma, até nascer de novo em Cristo, é indubitavelmente pecador, está afundado na própria vergonha. Capítulo 41, Tertuliano, ele vai dizer, olha só o que ele vai dizer, ô Chorão. Procura aí, ó, Tratado sobre a Alma, o De Anima, capítulo 41. Pois nenhum homem é sem pecado, e o único homem sem pecado é Cristo, já que ele também é Deus. Orígenes, homilha sobre Levítico, a 8ª homilha sobre Levítico, ele vai dizer que ninguém está limpo, mesmo que tenha vivido somente um dia. Na sua homilha 17 sobre Lucas, ele vai dizer que se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, era necessário também que Maria pecasse. Inclusive, comentando sobre a homilha 17 sobre Lucas, Bebê Chorão, procura lá, no artigo da Enciclopédia Católica sobre a Imaculada. Olha só. Poderia parar o vídeo aqui, cara. O indivíduo está usando não doutrina, dogma, documento da igreja, como catecismo, bulas papais, não está usando o quê? Enciclopédia. Falei certo agora. Católica. A enciclopédia católica é só para estudo. Temos enciclopédia protestante, temos enciclopédia mapa geográfico, temos enciclopédia de remédio, temos enciclopédia de várias questões, vários assuntos. O cara tá querendo provar, refutar o professor com enciclopédia. Simples, pô. Mas vamos nos escritos. Ó, ele citou Justino de Roma, Justino Mártir, Tertuliano e Orígenes. Vamos ver. Justino Mártir, ele é sucessor de quem? Quem era seu... Olha só, vamos ver aqui. Só para você entender onde eu quero chegar, ó. Ele citou Tertuliano, né? Olha só. Tertuliano negava a virgindade perpétua de
Maria. Vamos lá. Olha só. Ele questionou, claro, né? Olha só. Tertuliano questionou a virgindade perpétua de Maria, defendendo que ela era virgem antes do parto, mas que teve outros filhos, como José, após o nascimento de Jesus, o que o levou a argumentar contra a ideia de Maria ter permanecido sempre virgem post-partus, posição que mais tarde foi atacada por outros pais da igreja, como Jerônimo, que defendeu a doutrina católica da virgindade perpétua de Maria. Ponto-chave sobre o Tertuliano, a virgindade perpétua de Maria. A virgindade perpétua de Maria, partus, né? Partus. Tertuliano afirmava que Maria era virgem, a concebeu e durante o parto de Jesus mas não pós. Outros filhos, é que estava que esses filhos que estão aqui na Bíblia são filhos de Maria, mas em momento nenhum ele está vendo que Maria é pecadora. Olha só, contraste com a tradição posterior. A visão de Tertuliano diferia a doutrina católica, que defendeu que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto, uma posição definida por outros como Hipólio, Eusébio e mais tarde formalizando por Cursílio e teológico como Jerônimo, que interpretou os irmãos como primeiros ou filho de outro casamento de José. Olha só. Vamos ver dos documentos aqui. Tertuliano contra a virgindade perpétua de partus, etc. Não quer abrir. Olha só. Depois de ter formado o dogma, Maria sempre virgem. Vamos ver aqui. É simples, esse vídeo é demorado mesmo, porque o cara é um herege, ó. Olha só, diferentes do dogma da virgindade perpétua de Maria, firmado no século depois, notadamente no Concílio de Latrão, em 649, Tertuliano, em 155 a 220 DC, né? Defendia uma visão distinta sobre a condição de Maria após o nascimento de Jesus, ó. Virgindade antes e depois do parto. Tertuliano aceitava que Maria era virgem ao conceber Jesus por obra do Espírito Santo, ó. Ele negava alguns pontos central, mas momento nenhum Tertuliano está referindo de acordo com o Tiago Dutra está se referindo aí. Certo? Orígenes. Olha só. Vimos que Tertuliano tinha algum questionamento, algumas dúvidas, mas em momento nenhum Tertuliano fala que Maria foi pecadora. Ele acreditava ali que os filhos que aparece aqui na Bíblia era filho de Maria com São José ou de outro casamento. Mas em momento nenhum ele está citando de acordo com o que o Tiago Dutra está se referindo. Certo? Mas o Cursílio já
em 1854 já definiu isso. Certo? Origem de Alexandria é 184 a 254 ADC, é um dos primeiros e mais importantes teólogos defender formalmente a vida perpétua de Maria na tradição cristã. Simples, pô. Enciclopédia, meu querido, não é doutrina, é só para estudo. A enciclopédia é antes ou pós o cursilho. Porque se você ver a visão dos caras antes, que os caras tinham medo de assumir Romanos 3:23, e depois o cursilho colocou essa casa em ordem do esgoto e outros doutores tirou essa dúvida, clareou as ideias, por isso que serve o magistério, para discutir essa questão. Ah, mas teve alguns pais opositor? Teve. Simples, isso é normal. Teve que aqueles que não concordou com o cursilho, que teve. Teve aqueles que escreveram contra as bulas papais, que Maria não foi virgem, que ela é pecadora, que ela é tudo isso que o Tiago Dutra está falando. Teve. Mas não é unânime. Simples. Depois que resolveu a questão, Santo Agostinho negava. São Jerônimo negava. Mas depois que debateram aí, dão um esgoto, clareou as ideias ali, nos cursilhos ali, nos debates com o Papa Pontífice ali, os líderes, os diáconos, os bispos, os arcebispos, reunidos ali para discutir essa questão. E não tem como ir contra isso aqui. E outra coisa, já vou citar aqui, Orígenes, olha só. Qual é a dificuldade de se entender isso aqui, Romanos? Olha só. Então, para você entender que Romanos 3, que eles usam muito a 3:23, com efeito, todos pecaram, e todos estão privados da glória. Ó, e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Cristo Jesus. Maria foi preservada por antecepção pelos méritos de Cristo na cruz. Mas Cristo não tinha morrido na cruz. Como Cristo preservou Maria através pelo mérito da cruz? Cara, tem a profecia ali. No Velho Testamento tem prefiguração de Cristo que vai morrer crucificado. Olha só. Agora você pega aqui Romanos 3:10, não há nenhum justo. Não há um sequer, ó. Então se você for pregar aqui, ó, não há um justo sequer. Aí você pega ali em Lucas 1:5 ali você vê, Zacarias e Santa Isabel era justo, ambos eram justos diante de Deus. Se você for pegar Gênesis, olha só para tirar essa dúvida, ó, Gênesis, acho que é 5, ó, Gênesis 6:9. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo, perfeito, justo, perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus, ó. Olha para você ver. Deus, ele pode ter exceção. Ele abre a exceção. Olha só. Já tá, não há nenhum justo. Não há nenhum sequer. Agora você pega em Lucas, ó, mostrando no Velho Testamento que tem justo. E em Mateus também fala. Muitos justos desejaram ouvir o que Cristo pregou, anunciou, etc. Você pega em Lucas, ó. 1:6. Ambos, ó. 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias, sua mulher descendente de Arão. Chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Por quê? Deus, ele abre exceção. Maria, ela foi preservada por quê? Pela exceção. Porque Deus tem poder para Judas 1:24, Deus tem poder para nos apresentar imaculado. Como? Abrindo exceção. Não é exceção. Zacarias e Santa Isabel é exceção. Agora, uma coisa muito interessante que Santa Isabel e Zacarias Santa Isabel era estéril. Como aconteceu esse milagre miraculoso que João Batista está no seu ventre? É milagre, é mistério. Porque eles não tinham mais relação sexual. Não tinham intimidade mais. Porque ambos eram velhos de idade. Você já viu velho? Etc. Já sabe o que eu quero falar, né? Não, cara. Como veio João Batista no ventre de Santa Isabel? Por um milagre divino.
Pura intervenção divina. Rebeca, mesma coisa. Abraão, Saraí, mesma coisa. Oh, pelo amor de Deus, cara. Deus, ele tem poder para abrir exceção. Porque ele é Deus, cara. Vamos aqui agora, origem, para finalizar esse vídeo aqui, 20 minutos. Olha só. Defesa contra crítico só. Em seu comentário sobre Mateus 1, Mateus, ó, C248 ADC, ó, século 2, ó. Origens refuta a ideia de que Maria teve relação sexual com José. Olha só. Após o nascimento de Jesus, ele argumentou que Maria não podia ter conhecido outro homem depois de ter sido ambrada pelo poder do Espírito Santo. Hoje, essa geração tudo é sexo. Essa geração tá uma safadeza, não entende a santidade, não entende o celibato. Maria, ela, como diz alguns santos da igreja que eu já mostrei aqui, ela se guardou. Ela se entregou para Deus. Ah, mas José tocou, José a conheceu aonde? É uma adulteração desses protestantes, Mateus ali. Simples, pô. Os caras não entendem o projeto de Deus, cara. Se você sente o Espírito Santo, você fica cheio de Deus. Imagina aquela que foi desposada pelo Espírito Santo, aquela que é o sacrário vivo, aquela que morou o próprio Deus no seu ventre. É uma mulher pecadora, cara. Aí fica esse esgoto desses filhos do Satanás aí gritando: ah, mas santo fulano tava... É mentira, cara. Tá citando enciclopédia que os caras tinham dúvida, que os caras tá discutindo. Ah, depois quando fez o cursilho, finalizou, cara. E é uma dogma de fé, cara. Certo? Só. Irmão de Jesus, né? Interpretação dos irmãos de Jesus para conciliar a menção bíblica aos irmãos de Jesus Cristo como virgem de Maria, origem encerrou a tradição como o proto-evangelho de Tiago. Ele surge que esses irmãos eram, na verdade, filho de outro casamento. Tá usando apócrifos, né? Anterior de São José, preservando a honra virginal de Maria. Esse que já a gente refutando também. Jesus vai lá para o deserto com quem? E os irmãos? E os filhos de José de outro casamento ficou lá? Certo? Lucas 2 ali em Jerusalém, cadê os irmãos, os filhos desse outro casamento? Não tem. Lá na cruz, cadê os irmãos? Não tem. Verdade como ideia. Origens via a virgindade de Maria como um modelo espiritual, que vocês não entendem. Ele afirmava que assim como Jesus foi o primeiro fruto da pureza entre os homens, Maria foi exemplo supremo entre as mulheres. Cara, misericórdia, cara. Nuance teológica. Embora defenda a virgindade perpétua de Maria antes e depois do parto, em algumas obras ele usa termos como abertura da madre para descrever o parto físico de Jesus, o que gera debate entre os estudiosos modernos sobre ele priorizar a castidade moral e a integridade física total. Cara, simples para entender. Vemos aqui o quê? A Bíblia não deixa brecha. Por mais que esses doutores ou o pai da igreja tenham um pensamento contrário, a Bíblia já deixa bem claro. Tem um magistério. Por que o magistério? Para não ter erra, para não ter heresias, para não ter divergência. Para não ter essa blá 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 blá. Enciclopédia, toma vergonha na sua cara, cara. Cita bula papal, cita catecismo, cita documento escrito lá no Vaticano. Patrística. Poderia citar patrística aqui. Olha só. Como você diz, nós temos a internet, então é simples, pô, ser enganado hoje em dia. Ser só enganado porque você tem preguiça, então não tem vergonha na cara para estudar.
Aqui, ó. Olha só. Justino foi discípulo de qual apóstolo? Olha só, Justino Mártir não foi discípulo direto de um apóstolo específico, né? Mas, sim, um filósofo cristão do século II. Muito próximo. Certo? Sim, um filósofo do século II que tornou um grande defensor e apologeta da fé cristã, influenciando pela filosofia grega, Sócrates, né? Platão, e pelo ensinamento dos apóstolos contido na memória dos apóstolos, o evangelho que ele cita extensivamente, ó. É só simples, ó. Discípulo direto de São João, defendendo a Virgem. Vamos ver aqui, ó. Discípulo direto de São João defendendo a virgindade perpétua de Maria. Aqui, ó. Santo Inácio aqui, ó. Olha só. Estou citando um discípulo de São João, João 19, 25 ao 27. João leva Maria para sua casa. E estou citando aqui um dos seus discípulos direto. Olha só. O Evangelho de São João passou para o seu discípulo, que ele viveu, que ele aprendeu. Então ele conheceu Maria, porque é um discípulo direto de São João. Aqui, ó. Inácio foi um terceiro bispo de Antioquia e conviveu diretamente com o apóstolo João. Em seus escritos no início do século II, ó, ele destacou a virgindade perpétua de Maria como um dos méritos centrais da fé. Mistério oculto. Na sua carta aos Efésios, capítulo 19, escrita por volta do ano 107 ADC, Inácio afirma que a virgindade de Maria, seu parto e a morte do Senhor foram 3 mistérios de clamor que foram realizados no silêncio de Deus, ocultando do príncipe deste mundo, o demônio. Olha só! Você vai usar a enciclopédia? Toma vergonha na sua cara, meu querido. Para refutar o ex-pastor? Olha só. Você sabe a prominência, o mistério, ó. A virgindade de Maria foi escondido até mesmo do demônio. Quem diz isso aqui é um discípulo direto de São João, que Maria morou ali na sua casa em Éfeso. Outro discípulo, aqui, ó, São Policarpo também é direto também, ó. Olha só, Santo Irineu de Leão, discípulo de Policarpo e, portanto, neto espiritual de São João. Irineu desenvolveu teologicamente a ideia de Tiago Dutra. Você tem noção que você está apresentando para os seus amigos protestantes? Mentira, adulteração, falha. Citando enciclopédia, cara. Olha só. Irineu desenvolveu teologicamente a ideia de Maria como uma nova Eva, cuja obediência e a pureza desfizeram o nó da desobediência de Eva, reforçando a doutrina da virgindade e a santidade de Maria na igreja primitiva. Citando 2 discípulos direto da fonte. Olha só, cara. Aí você vai citar pessoas da enciclopédia. Só esses 2 testemunhos desses doutores aqui, só de
ter caminhado junto com o discípulo amado. Olha só. Vamos de Bíblia. Você não mostra a Bíblia para nós, cara. Parece um papagaio falando, ó. João 19, 25, ó. 26, ó. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que amava, disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho, ó. Depois disso, o discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo levou para sua casa. Estou se referindo a esse discípulo amado da Escritura, que estou citando discípulos próximo, filho espiritual de São João. Se você quer ficar com o discípulo que pede aí, fique, meu querido. Simplesmente, pô. Infelizmente, tem muitas pessoas aí, apologéticos católicos, que não tá dando crédito pra isso aí, pô. Mas você ia passar uma vergonha, cara. Misericórdia, cara. Eu não sei porque não tem como a apologeta católica ainda não refutou esses vídeos seus aí, pô. Em tela preta, etc. Simples, pô. Só esses dois aqui já tá amplo pra gente entender o quê? Que todo o resto do seu vídeo é uma adulteração, é amputação desses vídeos de Lucas Banzoni. Simples, pô. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.